Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sétima Cast. Como vocês sabem, eu sou a Júlia Guidotti, assessora de investimentos e apresentadora junto com o Piero Bosch, sócio da Sétima Investimentos. Fala, minha diretoria. Obrigado aí a todos que estão assistindo. Hoje a gente está com dois convidados muito especiais, convidados que têm uma grande história no Brasil e que a gente também está construindo uma grande história com eles. Então, queria apresentar os nossos dois convidados hoje. Estão aqui com a gente para gravar um episódio muito especial em homenagem ao Dia dos Pais. Sim, principalmente. Com a gente aqui hoje, Gustavo Borges e Luiz Gustavo Borges. Muito obrigado pela presença de vocês aqui com a gente. Imagina, cara, um prazerzaço. A gente se conheceu há 12 meses atrás, praticamente, né? Acho que até passou um pouquinho disso hoje. E começamos a criar uma história junto, né? Desde daquele encontro, que foi, muito legal. E hoje a gente quer entrar um pouquinho mais aí na história de vocês, tanto a relação de pai para filho, no esporte, e até hoje aí que eu tô vendo que você já está criando novos caminhos, hein? Né? Já veio vestido de assessor hoje, de investimento. Faltando lá na a gente não combinou, viu? Essa camisa azul já combinou. Já veio vestido Dá de pra assessor, confundir cara. tranquilamente. Isso aí é que a profissão já está em você. Valeu. O guarda-roupa já chamou. Mas que legal, obrigado por terem vindo, aceitado esse convite. Queria começar perguntando para você. Cara, você faz parte daquele hall de pessoas que acabou seguindo a profissão do pai, né? E é uma referência no que fez, né? E no que faz hoje também. Como que foi isso para você? Teve um peso adicional? Não, foi bom porque para mim foi mais fácil de absorver coisas boas, me fez um atleta melhor, um profissional melhor. Que caminho que você olhou isso? Então é interessante porque às vezes as pessoas acabam seguindo o caminho dos pais por pressão. Só que no meu caso, não foi tanto uma pressão de eu performar. Era um incentivo de eu praticar um esporte, porque os meus pais sabiam que isso ia ajudar na minha vida. E aí, por coincidência, eu acabei me apaixonando pela natação, especialmente pelas amizades que eu construí no esporte. Então, nunca vi a pressão dos meus pais para eu performar de resultado assim em relação a outras pessoas, mas eles me incentivavam a me divertir, fazer uma melhor e aproveitar no esporte o crescimento que desenvolve numa pessoa. Então foi mais desse lado que eles me incentivaram. Não tinha uma pressão, a não ser a pressão interna que alguém pode ter, mas aí depois da adolescência eu consegui lidar melhor com isso, fui amadurecendo e hoje em dia é mais um benefício gigantesco ter um pai que teve um caminho tão glorioso na natação e aí eu consigo aprender com ele. Ele me ensina, eu consigo ligar, pegar o telefone em qualquer momento. Falar, pai, preciso de uma dica sobre isso, sobre aquilo. Tem um técnico à disposição ali. Exatamente. Um mentor 24 horas. Então desse lado é muito positivo. Você acabou levando da melhor maneira, né? Foi pro melhor lado, né? Que nem sempre as pessoas fazem, mas eu acho que graças a Deus eu tive pais que... Eu acho que o ponto mais importante é que eles não me cobraram resultado. O resultado está fora do nosso controle. Sim. Então, você fazer o seu melhor... Você estudar está no seu controle. Só que você ganhar de alguém ou não, porque a competição esportiva é isso. Para você ter resultados, você precisa ganhar de outras pessoas. E nem sempre você controla isso. Então isso é uma coisa que meus pais sempre deixaram muito claro para mim. A gente não está cobrando de você ser campeão. A gente está cobrando de você de ser um campeão na vida, que significa mais do que apenas bater da frente na água. Tem outras coisas que entram nisso. Foi pelos valores do esporte mesmo, Os valores, exatamente. Inclusive os valores olímpicos... Quer falar deles aí, que eu não lembro deles de cabeça, mas eles são muito importantes. Excelência, coragem, fair play. E aí, especialmente a excelência, às vezes a pessoa pensa, excelência é apenas em comparação com outras pessoas, mas também excelência em comparação a você, quem você era antes. Isso é uma coisa que meus dois pais conversaram bastante comigo quando eu estava crescendo. Como que você pode ser melhor do que ontem? Porque às vezes uma criança chega em casa e fala, nossa, eu perdi no treino hoje, perdi a competição, tô triste. Ele fala, calma, você melhorou do que você era ontem, do semestre passado? E eu acho que isso é uma coisa que está em falta hoje em dia, porque a gente compara muito. Sim. As crianças, os adolescentes, a gente mesmo na mídia social, a gente compara muito. Com rede social, então, Exato, toda hora você vendo tá alguém aqui, melhor. a comparação já está aqui. Você consegue Exatamente. ver pessoas que você não veria normalmente, né? Então,
e a galera só mostra o que quer também, né? Então você começa a se comparar com o pessoal que é diferente. Sim. Sim. E como é que foi pro Gustavo ver o filho seguindo os passos, sabendo que, pô, a dor de ser um atleta, o quanto precisa se dedicar, teve um peso, ou ficava com o coraçãozinho mais apertado ali de ver o filho? Mais fácil você treinar e estar competindo do que assistindo, né? E a relação do pai e do filho, né? Da mãe do filho, da família é muito particular. O exemplo que ele trouxe aqui, ele funciona para qualquer situação de qualquer família, né? No nosso caso, eu e a Bárbara fomos atletas olímpicos, né? Então a gente dentro do esporte, ganhando a medalha, fazendo aquela prática específica, mas a gente vê dentro das famílias os filhos querendo seguir um caminho assim, e às vezes parecido com o dos pais, né? A gente vê muito em sucessão empresarial, sucessão de empresas, onde o pai ele é o dono, o fundador de uma empresa, e ele gostaria que o filho ou que a filha assumisse o seu negócio. É o mesmo sentido, né? No caso aqui tem um esporte, né? Que é a nossa liga. Se você vai para a empresa, é a construção, é a obra do pai. Ou da mãe. Então, quando você tem alguém que tem uma obra ou uma construção muito forte, né, que foi o caso, eu fiz uma carreira, a Bárbara também, e eu querer que ele seja um agente da minha obra, né, ou ser a mesma coisa do que eu fui, ou participar e ter a mesma experiência, isso ele nunca vai ter. Sim. Independentemente se ele atingir os resultados que sejam parecidos iguais ou maiores. Tanto faz, a experiência vai ser dele. E acho que desde o início, se eu pudesse fazer um ajuste em relação ao comentário que ele fez, né, a gente sempre cobrou resultado, sim, mas o resultado ligado à construção da pessoa, porque a gente é feito de resultados. Sim. Então a gente é reconhecido pelos resultados que a gente faz. Sim. Então se você trabalha, se você entrega, se você se dedica ao seu negócio, se você se dedica ao seu desenvolvimento profissional, você precisa dar resultado. A gente nasceu para dar resultado. Quando eu falei resultado, eu quis dizer exatamente o que ele falou, que não o resultado de medalha, mas o resultado de melhora, de evolução. E a gente confunde um pouco assim, e o resultado também é a medalha. Pode ser a medalha o resultado. Sim. Dentro de uma empresa, a lucratividade pode ser o resultado. Então, a meta batida, né? A meta batida pode ser o resultado, né? Então, dependendo do olhar que você tem, então, você lidar com uma criança de 10 anos de idade, 12, né? Ele trouxe exemplos aqui que valem para a vida, mas que são exemplos de 10, 12 anos de idade. É diferente de você lidar com um homem de 25. Exatamente. É o que a gente tem na relação hoje, né? E aí, a hora que você faz essa construção, as estratégias são diferentes, os caminhos são parecidos, né? Mas cada um tem seu tempo e cada pessoa vai vivenciar a sua própria experiência. De uma forma, né? Ou de outra. Em relação a isso que você falou, é interessante, que me fez refletir agora. Quando eu era criança, meus pais não me cobravam em relação ao resultado de uma medalha. Só que com o meu amadurecimento, hoje eu trabalho com meu pai. E ele me cobra de resultado dentro da empresa. E tá tudo bem, porque isso é a vida. É mérito. Dá lucro, né? Dá lucro. É a meta batida. Mas exatamente isso. Isso faz parte da nossa sociedade. Meritocracia é isso. Você precisa dar resultado, porque se você não tá dando resultado, não tem como você continuar numa empresa e continuar crescendo junto com ela. Os valores do esporte que transcende para a vida, né? Uma das coisas que o esporte ele ajuda muito é nessa construção de caráter, né? Porque tem um caminho que o jovem faz dentro do esporte que ajuda a dar aquela raladinha de joelho, né? Sim. A gente tem uma situação onde você pode ganhar, você pode perder, você pode conseguir aquilo que você deseja ou não, e tudo isso é aprendizado. Você pode fazer o seu melhor e não ter o resultado final. O resultado que você esperava. Ou às vezes você pode até não ter o resultado de tempo que você esperava, mas ganhar uma medalha. Então, você tem atletas que chegam nas Olimpíadas e não fazem o seu melhor e ganham uma medalha. Não fez o seu melhor no sentido do tempo, mas o título veio de acordo com aquilo que ele estava decidido. Mas no sentido de evolução, né, você aprender com erro, aprender com acerto, aprender com a forma que essa jornada competitiva ela acontece na vida do esportista, ele ajuda para a vida inteira. E acho que essa é uma grande ferramenta de trabalho, né? Então, se você conversa com alguém que foi competitivo, que teve a experiência do esporte ali, você percebe algumas coisas diferentes que podem fazer diferença quando você for contratar esse jovem ou essa jovem para trabalhar na sua trabalho. Sim, que diz muito mais sobre o caráter da pessoa Exato, em si do que... Hoje você, empresário de sucesso, quando você vai contratar alguém, você consegue ter essa percepção se a pessoa teve essa vivência,
na hora de você conversar, você consegue pegar isso ou meio que... Ou você vai tentar saber, faz diferença para você isso na prática? Ou não? A contratação? Faz. As histórias contadas numa contratação, ela faz a diferença sim, né? É muito difícil você, por meio de contratação, e tem várias ferramentas de trabalho ou ferramentas de perguntas interessantes, ótimas, né? Você pega as perguntas que o Elon Musk faz ou perguntas que são as mais impactantes para você descobrir alguma coisa, né? Indo à vaca fria, né? Às vezes você contrata por intuição ali ou você vê um belo currículo que fala que aquela pessoa vai ser boa e você fala assim, beleza. Então, você pega uma pessoa que é craque em entrevista, né? É porque essa pessoa está sendo entrevistada muitas vezes. Ou seja, pulando de galinha. Praticando bastante. Essa prática eu não quero. Então, você tem que... sempre uma coisa boa, né? Agora, chega uma pessoa nervosa, tenso, para conversar, fala, pô, tá meio esquisito essa conversa. Você não pode parar também nessa. Porque se essa pessoa não tem experiência em entrevista, isso é um bom sinal. Longevidade, talvez. Principalmente se essa pessoa não for alguém que está chegando agora, né? Porque alguém que está chegando agora no mercado, 22, 23, vai ter dificuldade de entrevista. Agora, pega alguém com 40, 50 anos, craque em entrevista. Aí me assusta um pouquinho. Aí eu fico preocupado, independentemente da pergunta. Mas dá para você perceber em relação a interesses, em relação ao que faz no fim de semana, em relação às histórias de sucesso, né? A turma normalmente se enrola porque não sabe o que é uma história de sucesso, né? Às vezes, simplesmente chegar para trabalhar e fazer a entrega que precisa ser feita é o sucesso dessa pessoa, né? E você já é contratado para isso, isso é o básico. É o que tem que ser entregue, né? É o que tem que ser entregue, né? Então, o que você faz além, né? E é muito, muito difícil você identificar, e os jovens hoje acho que estão chegando muito mal preparados no mercado de trabalho por isso, né? Por não ter ralado o joelho e por achar que resultado é um palavrão. E por achar que uma empresa ter que dar lucro, uma empresa que você serve precisa dar lucro. Absurdo. Isso é um absurdo. Então você tem que pegar um jovem de 25 ou uns marmanjos de 35, 40 e mostrar que, cara, você está aqui para representar essa empresa. E está tudo bem. Quando você fala de negócio, é assim que funciona. Estou te remunerando, estou te contratando para você oferecer o seu tempo, o seu serviço aqui para que a gente possa prosperar. E eu preciso ser justo com você, preciso te remunerar adequadamente com aquilo que eu posso te remunerar. Sim. Agora, a contrapartida é você me dar resultado. Sim. É o mínimo que você precisa fazer. E uma coisa adicionada ao que ele estava falando agora, eu estava refletindo aqui sobre alguma lição de vida que a natação me trouxe, que hoje eu consigo ver mais que eu estou entrando no mercado de trabalho. E uma das coisas que eu vejo é justamente que quando você escolhe um objetivo, você trabalha para ele, se você não faz o trabalho necessário, pode acontecer de você atingir ele ou não. Só que se você faz o trabalho necessário, se você estuda, se você se empenha, a chance de você atingir aquele objetivo é maior. E no esporte, isso dá para ver isso muito claramente. Igual no trabalho. Porque no esporte, se você não treina, se você não faz as coisas direito, se você não come direito, se você não dorme direito, você não vai ter resultado. E o esporte é um mundo em que as pessoas que estão no spotlight, as pessoas que estão ganhando grana, as pessoas que são as melhores do mundo, elas estão trabalhando, não tem segredo. Não tem segredo de corta caminho, porque parece que hoje em dia as pessoas estão buscando... Busca o atalho, né? Atalho. É o segredinho ali que pode mudar tudo. E talvez a gente estava conversando um pouco sobre isso antes de começar o podcast, sobre a mídia social e as pessoas vendendo sonhos fáceis, que tudo é fácil, que com essa coisa aqui você vai conseguir. Só que no esporte e na vida, no trabalho, você vê que isso não é o caso. Então, no esporte não tem como você se iludir. Porque se você não faz o trabalho, você não vai ter resultado. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que as pessoas esquecem. E eu vejo que o esporte me ajudou a aprender isso de uma forma mais concreta. Sim. Vivenciou isso antes de entrar no mercado, enfim. Você falou de história de sucesso né, dentro de uma empresa. Que não é só o cara entregar o que ele tem que entregar. Na tua visão, o que é uma história de sucesso dentro de uma empresa? O que o cara precisa construir ali para a gente olhar para ele depois e falar, pô, uma história de sucesso profissional aqui? Você tem que estar bem alinhado com a sua expectativa, aquilo que você foi contratado para fazer e o que você superou dentro dessa expectativa que o seu trabalho, que a sua função ali, ela precisava ser executada. Simples assim. Agora, o que acontece em muitas empresas é que quem chega lá para trabalhar, aí um problema do dono da empresa, do empreendedor, do empresário, é não dar clareza de quais são os objetivos que aquela pessoa, aquele colaborador, ele precisa fazer.
Então, se você não tem clareza daquilo que você vai entregar, como é que você sabe se você teve sucesso ou não? Sim. E aí vira uma cortina de fumaça, né? Fica fácil para o gestor ou para o dono da empresa reclamar que o resultado não está sendo entregue e para o funcionário, para o colaborador, falar assim, mas o que eu tenho que entregar? Não, você tem que entregar resultado. Você tem que entregar mais isso do que você está fazendo. Mas o que eu preciso? Quais são os indicadores ali? E acho que essa questão, essa relação, ela é muito importante. Você entender o que você precisa entregar. E na vida de qualquer cidadão, qualquer pessoa, seja ela o dono da empresa, seja um colaborador ali, você não vai dar conta de fazer tudo. Mas você sempre dá conta de fazer o mais importante. E para fazer o mais importante, você precisa estar bem direcionado. Se você não sabe como fazer isso, alguém precisa te ajudar. E normalmente essa é a função do líder. Agora, se nem o líder sabe o que é importante no negócio para ter resultado, ou dá um direcionamento para o colaborador, para que ele entenda que ele está fazendo um bom trabalho ou não, aí a gente está perdido. Aí, ó, pessoal, para vocês fritarem a cabeça aí, espero que todo mundo esteja anotando essas informações, viu? Porque vários insights daqui. Mas até aproveitando uma curiosidade também que me trouxe quando a gente iniciou aqui o papo. A relação de vocês na questão trabalho parece ser muito boa, transparece isso. E agora eu quero saber pessoal, assim, entre pai e filho. Tem alguns atritos? É tudo tranquilo? Como que é? A cobrança é mais de pai, é mais de chefe, é mais de técnico? Como Luiz, que começa é você, porque dependendo da resposta eu já moldo a Fala você minha. primeiro. Bom, em relação à questão pessoal, muito positiva, porque ele é um cara muito sensato. Até minha mãe fala isso direto. Ele é uma pessoa muito racional, muito sensata, então fica difícil você bater cabeça com alguém que trabalha nesse nível de racionalidade. E eu vejo que eu sou assim também, porque a minha namorada fala isso pra mim. Ela fala, nossa, você é muito racional, é difícil discutir com você. Mas você acha que isso não atrapalha, assim, não ter tanto esse emocional, às vezes? De não ter a parte emocional? Não é que Tipo, não ser tem. 100%. É que eu sou controlada, né? É que eu sou parecido com ele, então eu tô defendendo aqui. A gente se dá bem com isso. Mas talvez alguém que seja muito emocional e alguém que seja muito racional, que, por exemplo, é o caso comigo e minha namorada, às vezes dá um pouquinho de atrito, mas é uma coisa boa, porque tem coisa que ela tá pensando que eu não tô pensando e que eu tô pensando que ela não tá pensando. Então, que é o caso que acontece com eles dois também. Tô apontando ali pra minha mãe, que é mais emocional. Mas como nós dois somos bem racionais, a gente se dá bem nesse quesito. Em relação a trabalho, eu tô trabalhando com meu pai faz 1 ano e meio e ultimamente eu tô me envolvendo cada vez mais. E eu vejo que eu estou numa posição em que eu posso fazer uma coisa especial, uma coisa diferente. Né? A gente estava falando sobre sucessão de família. Ninguém vai se importar... Tem aquele ditado, ninguém vai se importar mais com o seu dinheiro do que você mesmo. Por isso que é importante você ter alguém que você confia, que você consegue olhar no olho e essa pessoa vai te ajudar, que é o caso de vocês aqui. A mesma coisa na empresa. Ele olha para mim e ele vê o próprio DNA dele. Sim. E aí ele pensa, pô, esse cara pode me ajudar pra caramba, não é isso que você tá pensando? Tô pensando também. Também, outras coisas também. Isso é bom. Mas aí, para concluir aqui, na minha cabeça, eu tô sempre pensando como que eu posso ajudar ele e a empresa, porque ele me ajudou tanto. Eu fico pensando, assim, não sei se... Você tem filho? Não. Eu fico pensando na conta de quanto que custa um filho a vida inteira. Pra devolver, bastante. cara, pra devolver. Quer que eu vou te passar no WhatsApp. Passa o Excel já, pra ficar acordo- ciente. E aí, De acordo com os cálculos do Fábio, fica entre uns 3 milhões aí. A mais, né? e aqui Olha o cara do Gustavo. Acho que Estudou tá no pouco. exterior? Já sobe um pouquinho Acho da que tá conta. pouco. Estudou no exterior? Não, ó, eu tinha bolsa, tá? Não é? 60%. Eu tive uma bolsa de 85%. 65%. Ele falou, ó, pode abaixar pra 65%. Tava numa fase boa. Aí depois veio a pandemia, o dólar subia, ele falou, nossa, seria legal estar com aquele... Não vai por esse caminho que ele vai fazer um DRS seu lá depois. Isso. Pra ver quanto que você precisa performar lá na empresa pra devolver pra ele, hein, cara. Isso você acha que influencia um pouco? Porque, assim, agora você está entrando nessa questão das mídias sociais, onde a gente tem mais exposição, né? E não só isso, acho que no seu meio de convivência mesmo. As pessoas têm algum preconceito nesse sentido de, porque o pai dele fazia, ele já deve ter a vida toda formada. Porque tem gente que olha só o palco ali, né? Não vê realmente esse seu desenvolvimento, tanto que você trabalha. Enfim, acha que é tudo pronto. Eu não sei, porque eu escolho com muito cuidado quem está no meu círculo próximo. Então, hoje, as pessoas que estão próximas comigo me veem nessa fase que eu estou e estão muito felizes por mim.
existem pessoas que talvez não estão, sempre vai existir, né? Mas eu não estou conversando com essas pessoas. Então, eu me esforço bastante para não pensar nessas pessoas, porque isso sempre vai existir, isso é inevitável e está fora do meu controle. Mas, no fim das contas, o que importa é o que você está fazendo, as pessoas que você ama, como que vocês estão se relacionando. E essas são as pessoas que realmente importam porque você ama elas. Então, se tá bem aí, isso é o mais importante. Não precisa ficar preocupando o que fulano acha de mim, se essa pessoa acha que eu tô com a vida ganha. Não é a coisa mais importante. E até complementando, né? Quem convive com o Luiz sabe que o cara é dedicado, esforçado, estuda, inteligente. Então não tem como pensar isso. Obrigado. Puxou a mãe. Né? Puxou a mãe? Claro. O Gustavo falou de estudar no exterior e tal, e aí me veio a trajetória de vocês, ela é bem parecida, né? Hã? De vocês dois. Nossa trajetória é parecida. É parecido. Que Parecido com a da Bárbara também, também. né? Que Fez Michigan também? Ela fez Universidade da Flórida. Flórida, tá. Você é Michigan. Eu fiz Ele Michigan. também. E a Gabi também fez Michigan. Nenhuma influência do pai. Michigan. Igual natação. Sério? Mas, ó, você pode estudar onde você quiser, qualquer faculdade, desde que seja Michigan. Qualquer esporte, desde que seja natação. Michigan tem uma, assim, quando você está no esporte, tem uma facilidade para você entrar, né? Apesar que as notas eram boas também. Mas no esporte você tem uma facilidade muito grande nos Estados Unidos. Eles não olham só nota, né? Ele olha também a parte esportiva, né? Que é uma segunda atividade. Sim. Para a Gabi foi um pouco mais duro porque teve só a parte acadêmica, né? Ela teve que ser aceita. Ela nadava também, né? Mas na faculdade já não estava mais. Na faculdade não. Tá. Mas teve uma relação ali. Mas voltando à pergunta de pais e filhos, né? Que acho que tem uma relação ali. Acho que a questão, é lógico que você tem gerações que são muito distintas, né? E acho que uma das piores coisas que pode acontecer são pai e filho trabalhando, filho querendo fazer e pai travando esse desenvolvimento, né? E esse é um cuidado que precisa acontecer. Por mais que você tenha experiência e já deu umas voltas no quarteirão ali, você precisa dar uma estrutura. Calma, não é bem assim, vamos por aqui, agora você vai sentir ali, né? Porque é muito fácil para um jovem chegar, não, precisa mudar tudo isso aqui. Beleza, então vai lá e muda. Faz aí, então, né? E aí você vê a dificuldade. Então, estava louco para contratar uma equipe de vendas. Pode contratar. Né? Precisamos, porque tudo é precisamos. Beleza, agora não é que precisamos, é você precisa agora. Então, a hora que você sente que a dificuldade, você sai do mundo das ideias, né? E começa a entrar ali pro cheiro do cloro, pro cheiro do asfalto, né? Começa a dar umas enxadadas e achar umas minhocas, depois dá outras enxadadas não acha nada. E aí você tem, e aí você tem as dificuldades que você encontra no dia a dia da sua vida. E aí essa sinergia, né, de relacionamento, desde que esteja caminhando por um lugar interessante e bacana, aí a gente tá junto. Então, e quando tem duas pessoas racionais, o racional com o emocional ele não combina muito bem, né? É muito difícil. Então, quando uma pessoa vem com uma comunicação emocional para o seu lado, você tem que baixar para um lado emocional e entender essa relação. Se você está muito racional com outro racional, beleza, você caminha juntos. Vai chegar numa conclusão. Você vai chegar numa conclusão. Ou seja, a liderança ela precisa entender que, às vezes, ela precisa liderar no irracional, na emoção, na motivação, na inspiração. E esse mesmo líder, muitas vezes, ele tem que ir para a parte de gestão. E aí, na parte de gestão, o racional ele é muito importante. Você não tem como ser emocional com o processo. O processo ele não é sexy. Ele é uma bateção de prego. Né? Ele é um passo a passo que você precisa fazer. Ele é uma planilha que você precisa preencher. Ele é uma contratação que você precisa executar. E aí, essa relação do líder, né? E aí eu tenho uma função aqui de liderança, né? Que eu estou chamando, vem junto aqui, vamos nessa. Então, eu preciso entender o momento, preciso entender onde que a gente caminha, se tem recurso para fazer ou se não tem recurso para fazer, e a gente vai caminhando de uma forma mais estruturada. Aí funciona, se tiver essa sinergia. E aí parece que vocês caminham meio que no mesmo... Assim, são dois racionais. Se vocês quiserem contratar, é só botar na mesa. A gente estava ali, né, falando com o Eda ali atrás. Assim, ó, quando você vem para cá, pode fazer uma oferta aí que a gente o caminho tá aberto, hein, Eda? Você tinha um comentário? Eu ia contar uma história que ele estava falando, é muito fácil o jovem entrar numa empresa e falar, tem que mudar tudo, tem que fazer isso, não sei, e essas coisas. E aí o cara da velha guarda, né, ele vira e fala, ele vai lá e faz. Né, e isso aconteceu quando eu entrei para trabalhar com ele. Porque eu cheguei falando, você tem que mudar tudo, tem que fazer todas essas coisas. E aí ele falou, então, vai lá e faz. E aí eu dei uma travada, porque eu falei, caramba... Como faz? É um choque, Como faz agora? Primeiro que eu não sei exatamente como faz. Eu só tenho uma ideia.
E quando você vai para executar aquela ideia e realmente mudar alguma coisa, mandar alguém embora, contratar alguém, mudar algum processo, é muito mais difícil. Então, isso é uma coisa que eu estou aprendendo, que não é... você está lidando com pessoas. Então, uma empresa são pessoas juntas, trabalhando com um objetivo, visando o lucro e ajudar pessoas. E isso é uma coisa muito complexa. E no começo do nosso relacionamento de trabalho, eu chegava para ele com um problema. Pai, tá aqui esse problema, a gente tem que mudar isso, porque se a gente mudar, vai acontecer isso de positivo. E ele falava, filho, eu lembro até hoje, ele falava, filho, para de me trazer problema, começa a me trazer soluções. Em vez de você vir para mim e falar, isso está errado, vem falar para mim, pai, isso está errado, e eu pensei em solução A, B e C, eu acho que a é melhor por causa disso, o que você acha? Me ajuda aqui a escolher e eu vou executar para você. E aí, a partir do momento que ele me deu essa dica, e eu comecei a fazer isso, eu ainda não sou um mestre nisso, óbvio, eu tô começando ainda, mas eu vejo que é exatamente isso que um dono de negócio quer nos funcionários, nos colaboradores, ou em sócios, pessoas que estão lá juntas, porque é isso que ajuda a empresa a ir para frente. Você só trazer problema não ajuda ninguém, você só está identificando o problema. Mas o que você vai fazer sobre isso e como que você vai atingir isso? Outros 500. Então, isso... Acho que isso falta em muitas empresas, porque a visão que as pessoas têm é, não, leva para o chefe que o chefe resolve. Ele vai saber como resolver. Exatamente. Como eu achei que era isso quando eu entrei. Sim. Eu chegava pro meu pai e falava, pai, a gente tem que resolver esse problema aqui. Eu falava, cara, eu tô fazendo um monte Pois de é, coisa. tem. Pois é, tem, eu sei que a gente tem. Faz Não sentido. sei como. E outra coisa interessante também é que às vezes você acha que você vai resolver o problema dessa forma, só que você nunca testou isso antes. Então eu já cheguei com ideias pro meu pai e ele falou, aonde que você viu isso? Ele fala até hoje, às vezes eu trago uma ideia sem embasamento, eu falo, onde você viu isso? Já funcionou? Cadê o resultado? Mostra para mim. Porque se é só uma ideia, só para uma ideia, também isso, você precisa validar essa ideia. Tem que fazer um teste AB, então isso é importante também considerar. O Gustavo, hoje você treinando líderes de empresas, equipes, etc. Onde você vê que está o maior problema das empresas hoje, as empresas que têm dificuldade de crescimento, de atingir os seus objetivos? É processo, cuidar de pessoas, são metas bem definidas? Onde você enxerga que está o maior problema hoje? Normalmente, as dificuldades estão na área de gestão de pessoas, e aí se mistura um pouco o que é liderança e o que é gestão de pessoas, né? Eu fiz uma divisão aqui para vocês. A liderança ela é mais irracional, a gestão de pessoas ela é mais racional. Mas, normalmente, a dificuldade está ali, de contratar, de reter, de dar direcionamento. Tem a ver com todo o processo da gestão em si do negócio. A questão de gestão financeira é também uma dureza. É muito claro dentro das empresas as dificuldades em relação aos processos financeiros e tudo mais. Então, se você consegue cuidar das pessoas que estão ali, dos processos que você tem, e o líder ter um olhar mais amplo em relação a isso, vai facilitar muito a sua vida. Dá para fugir e ir para outras coisas. Na linha financeira, as questões tributárias, as questões de problemas que a gente encontra pelas dificuldades que é de ser um gestor de negócio também influencia muito. Mas eu partiria da liderança, na gestão de pessoas e na gestão financeira, né, que tem a ver com os processos todos que estão ali. Se você for na literatura, é sempre processo e pessoas, né? As empresas são feitas de processos e pessoas. Se você está com os processos adequados ali e as pessoas certas, toca o pau. E muitas vezes a turma tem dificuldade de escolher as pessoas certas para os cargos certos, para as posições certas, que está na linha de gestão de pessoas. Se você pegar Jim Collins, por exemplo, ele gosta muito do quem, né? Ele fala muito do quem. Então, quem você traz para o seu time e na posição certa é o primeiro passo para você ter uma empresa de sucesso. Não como você faz as coisas, o que você faz e quais são os processos. É quem está lá para fazer toda essa engrenagem funcionar. Então, é duro para o gestor pensar tudo em todos esses aspectos aqui e fazer a máquina funcionar. Fazer o negócio entrar na linha, né? O que falta também em muitas empresas é ter processos. Porque eu vejo principalmente pessoas que estão começando agora, que estão começando a empreender, criar novos negócios, e falta totalmente essa questão de processo. É que o empreendedor, ele sonha muito, né? Você ter uma ideia, você sonhar e querer fazer algo, uma distância grande, né? É fundamental isso, né? Então, o Brasil é um país empreendedor, né? Você pega o pensamento de fazer um negócio, de ter ideia, isso é muito legal, né? E aí, a hora que você vai trazendo isso para o chão da fábrica ali, aí você vai construindo e vendo quais são as pontas soltas, né? Normalmente, uma pessoa com mais experiência, ele ajuda. E também processo demais, tem que tomar cuidado no momento que a empresa está, porque deixa muito burocrático. Então, você pega assim, seja na ponta da contabilidade ou na ferramenta de gestão que você utiliza para o seu negócio, você pega um negócio que é muito acima da tua realidade, atrapalha todo mundo.
Atrapalha a tua área financeira, atrapalha a forma como você lida com teus clientes. Então, é muito complicado. Você tem que dosar muito essa polenta ali. Água demais vai ficar aguado, pouca água vai ficar dura demais. Então, como é que é isso? Onde é que funciona, né? E aí, a hora que o empreendedor jovem chega, ele não tem muito essa noção do que ele precisa. Na cabeça dele... Tá começando agora, né? Exatamente. E na cabeça dele, cara, quanto menos eu tiver de problema, melhor. Então, sai fazendo. Só que isso lá na frente, 2, 3, 4, 5 anos, olha para trás e fala, e aí? Como que Como é que foi eu vendo pra essa você? empresa? Como foi para você no começo? Porque, de certa forma, você teve um começo depois que você saiu da parte de esportes, né? Para se tornar um empreendedor, tudo. Então, você já tinha, de certa forma, essa experiência com base no que você já viveu, nas pessoas que você tinha como referência? Ou criou do zero também? Teve que ir atrás para... Eu sempre tive sócios, né, dentro dos meus negócios. O único negócio que eu não tenho sócio, os negócios que eu não tenho sócios, é esse que, na verdade, né, a família acaba sendo sócio desse negócio que eu não tenho sócio, né, porque são os herdeiros. Mas na metodologia, por exemplo, na criação dos bares, em 2001, eu fui sócio de bar. Então, eu era sócio de uma unidade de negócio, depois viraram 3 unidades, que era bar e restaurante. Então, eu fui aprendendo de negócio, enfiando e enfiando a cara ali. Mão na massa. Mão na massa e vivenciando. Eu não estava na operação, mas eu estava no ponto estratégico. Aí eu olhava ali, e aí, como é que está isso aqui? Fazia reuniões ali de resultado, um monte de jovem de 25, 26, 27 anos de idade, querendo só ver dinheiro, né? Assim, e aí o fluxo e tal, como é que está? Entrava uma trabalhista, eu não lidava com isso, né? Então, você cria a casca quando você vai aprofundando e vai aprendendo. Eu acho que a minha grande escola foi quando a gente iniciou as academias. As academias com os meus sócios foi uma grande escola, que a gente tinha temos 4 sócios com várias características diferentes. Então, a hora que você monta uma empresa e você começa a organizar a casa ali, depois, ao longo do tempo, você vai arrumando cada vez mais, você vai entrando e aprendendo. E muito do que ele vai ver hoje, né? Você vai abrir uma DRE, por exemplo, e fala, cara, coisa maluca, o que é isso, né? Tributação, essas coisas que você não precisa aprofundar, mas você precisa entender. E acho que, voltando à tua pergunta em relação aos grandes desafios do gestor ou do dono de empresa, né? Tirando os aspectos de operação do negócio, é que o gestor, o dono, ele tem uma dificuldade de aprender algumas situações dentro da empresa, de entendimento, melhor assim dizendo, para que ele possa sentar à mesa e discutir. O que significa isso? Por exemplo, os gestores não têm o dono de empresa não tem noção de marketing, por exemplo. Aí ele vai sentar com uma agência de marketing para discutir marketing. Ele não tem uma equipe lá formada, e ele não entende muito e fica à mercê do que está sendo falado na mesa. Ou não vai fazer sentido para ele, né? Falar, cara, isso aqui... Ou ele vai gastar dinheiro sem noção. Achar que é custo, que não é investimento. Então, a hora que você delega vendas e marketing, você já está com um problema ali, né? Então, quando você circula por áreas que você não entende, né, fica mais difícil você participar e tomar decisões estratégicas. Então, se você não está sentado à mesa, você é um cardápio. E se você é o cardápio, você está sendo consumido. Então, como que o gestor pode não ser um cardápio na mesa e desenvolver habilidades que sejam básicas para a gente sentar aqui e discutir? Investimento é uma delas, que é o caso de vocês da Sétima. Se eu conheço nada, tudo que você falar vai estar ok. Faz. Agora, se eu entendo um pouquinho, eu falo, pô, mas por que esse caminho? Pô, eu gostaria de estar mais aqui, eu gostaria de estar mais ali. Aí você vai arredondando esse negócio e fica mais fácil para ambos os lados, tanto para quem é o fornecedor, quanto para o cliente que está do outro lado, buscando uma satisfação. Tem que saber um pouquinho de tudo. Perfeito. Você parou de nadar em 2004. 2004. Então você já estava empreendendo antes de parar. Exatamente. Eu já tinha essa visão de, pô, é esse o caminho que eu quero. Eu quero ser empreendedor. Sim. Era essa a ideia. O empreendimento ele tava ali no DNA, né? O Vinão, que é o seu Jovino, que é meu pai, sempre foi empreendedor ali. Já teve negócio de tudo que é tipo. E muito envolvido com o empreendedorismo, né? Muito fazedor, muita coisa de negócio, revenda de carro, fazenda, e granja, e o que você imaginar, O brasileiro criativo e diverso, né? Demais. Uma grande escola, né, em relação a empreendedorismo, assim. O Luiz, de certa forma, então, pegou você pouco tempo nadando, né? 4 anos. 4 para 5. Tava na Olimpíada de 2000. Torcendo lá. Colo da Bárbara. Que legal, porra, maneiro. O principal negócio hoje é a metodologia, o teu. Como que tá a tua vida empresária hoje aí? Tem vários negócios que são importantes ali, né? Em termos de faturamento, a metodologia é o que mais fatura dentro dos negócios ali, né? Mas você tem as academias, são 2 unidades.
Você tem a linha de GB Produtos, que é outra unidade de negócio, que é a qual ele está inserido nesse contexto, né, que a gente está falando. E tem a linha de palestras também, que é uma outra unidade de negócio. Tá. Em termos de margem, quando você fala de palestra, ele é um negócio muito forte, porque você já construiu toda a sua história, né? Então, você já pagou essa conta. Então, ela é um dinheiro que entra, um faturamento que tem uma grande margem, né, de negócio, né? Então, entra e muita coisa fica de resultado. GB Produtos, que é onde ele está desenvolvendo nessa área, precisa de um esforço maior para dar resultado. Tá. É uma empresa que ela é negativa, mas ela incorpora workshops, treinamentos profissionais de empresa. Então, a gente acabou de fazer, estamos com 2 empresas fazendo o treinamento, o trabalho, onde a gente faz uma conexão do modelo mental do gestor, do líder, para o negócio. Então, essa conexão de como a pessoa se conecta com o negócio, né? E aí você está falando de performance. E a hora que você fala de performance, você fala de resultado. Então, você dá os desdobramentos ali. Fora as mentorias e infoprodutos que a gente tem, que faz um desenvolvimento também no modelo mental das pessoas, focado sempre no desempenho, né? Então, essa jornada do desempenho, ela é muito importante na vida das pessoas e a gente trabalha muito fortemente nisso. E aí acho que as pessoas veem muito valor de ser um atleta com o desempenho que você teve, com os resultados que você teve, falando de performance, né? Acho que acaba fazendo mais sentido, né? Quando a pessoa acaba procurando uma mentoria, algo nesse sentido, porque a entrega da performance já foi feita, né? Então, como é que está esse desafio aí de desenvolver uma linha de negócio lá? É um desafio grande. Eu tô mergulhando de cabeça, né, digamos assim, tem essa analogia com a natação também. Mas é um desafio porque, como ele falou agora, a empresa negativa. E aí ele vira para mim e fala, e aí, esse negócio aí? Como é que vamos fazer aqui? Que mês que vai ficar... E ele é o meu criador de conteúdo e ele é o cara que faz a entrega. Então, a parte positiva... Bom, tem muitas partes positivas, mas eu conheço muito bem ele e o produto. Então, antes de eu trabalhar com meu pai, eu já trabalhei para uma empresa de tecnologia vendendo software. E eu também já trabalhei para uma empresa multinacional de material desportivo, sendo um gerente de conta de material aquático e outros tipos de materiais esportivos. E nesses 2 foram aprendizados gigantescos. Aprendi a me desenvolver como vendedor, pré-vendedor, construir relacionamentos, né, essa vida corporativa americana. Só que eu nunca tinha uma paixão gigantesca pelo produto. E aí hoje eu sinto isso, porque o produto é meu pai. Você é obrigado a gostar. Mas além disso... Já gosta de... ainda? Vai sair caro. Mas eu tenho uma paixão por investimentos também. Opa! Não, isso é a primeira Vendendo... A minha paixão pelo produto não é só porque ele é meu pai. A paixão é porque eu tô assistindo palestras dele desde que eu consigo me lembrar. E hoje em dia eu vejo a evolução que ele teve. Eu vejo as frentes que ele tá buscando com as mentorias, com os treinamentos, que seria uma evolução da palestra para as pessoas conseguirem ter mais contato com o Gustavo. E você vê pessoas que às vezes choram pela transformação, pessoas que abraçam o Gustavo, agradecendo ele. Às vezes pessoas que ele nem teve contato, que chega para ele na rua, ou numa palestra, ou num hotel e fala aquele post que você fez, aquela live que você fez mudou para mim. E eu fico pensando, se eu consigo levar essa transformação para mais pessoas, as pessoas que querem ter essa transformação e querem que o Gustavo seja alguém para ajudar elas, isso é uma coisa que eu durmo e eu acordo e eu tô animado para trabalhar com isso. Muito animado. Boa. Esse ponto que você trouxe é importante. O Baby, a gente estava batendo um papo com ele aqui antes e ele trouxe exatamente isso, né? A gente estava falando dos ciclos e etc, como que ele vai se renovando para ter a motivação de Olimpíada após Olimpíada e continuar fazendo, etc. Manter a chama acesa. Manter a chama acesa. Propósito. E ele falou, cara, a cada 4 anos, eu vivo a cada 4 anos. Aí acaba, eu vou pensar se eu vou viver os próximos 4. Sim. E aí, assim, para você hoje, né? Dizem que o atleta morre 2 vezes, né? Morre 2 vezes, né? Quando para... Quando para e quando vai, quando né? morre. Você sentiu isso? Não senti. Não teve. Por isso que dizem, né? Dizem, não digo. Você... Foi, acho que do filme foi do Federer, né? O Federer que trouxe. É um dizer meio injusto, né? E acho que esse dizer em relação a morrer 2 vezes, é lógico que é um sentimento muito forte, né? Quando você para e você encerra. Sem dúvida nenhuma, ele é. Mas, de certa forma, quando você espera o fim para você pensar no próximo ciclo, a dor é maior.
E acho que aí que fica grande vácuo, né? Um vazio. Porque tem um vazio, né? Então, assim, a transição ela precisa ser feita de uma maneira tranquila. E você encerrar um ciclo e começar um novo, tá tudo bem. E se você não tem um próximo planejamento, também tá tudo bem, mas tenha tranquilidade para fazer esse cenário. O grande problema dos atletas que eu vejo é que eles vão envelhecendo e ao longo desse envelhecimento eles não têm um plano. Aí piora esse sentimento. Aí você está com 35, 36, 40 e você está esperando encerrar um ciclo para começar um outro. Aí é mais difícil. E aí você sofre. Você já teve esse planejamento, né? É uma linha que você pensa em, de repente, ajudar os atletas nessas transições de fim de carreira? Já passou isso pela sua cabeça? Não? Eu já fiz treinamentos de transição de carreira, junto com o Ricardo Basaglia, inclusive, no passado. O pensamento de estratégia de transição, ele funciona não só para atleta, mas para qualquer pessoa. Empresários passam por isso. Na transição de empresa, por exemplo. Você vai encerrar um ciclo, empresários ali, né? E aí, para onde você vai? Então, você pode ter uma carreira de esportista, mas você se formou e vai fazer um trabalho, né? Jovem, Júlia, não sei qual que é a sua formação, mas poderia se formar em jornalismo e estar em investimento. É uma transição de carreira isso, para uma pessoa. Então, e aí você começa a se perder um pouquinho. Então, onde é que eu estou agora? Né? E como é que eu vou? É duro isso. Tem muita gente que não sabe nem como voltar não, né? Mas se tá na área certa, se gosta do que faz, acaba indo e ficando, porque as condições são boas e fica pro resto da vida. Uma coisa nesse sentido é sempre você ter pressa. E aí tem que ter tranquilidade na transição. Né? Então, assim, a gente está com um cara aqui que está numa transição. Perfeito. Então, Olimpíada, 9 centésimos segundos, não foi. Né? Então, você tem um momento que é assim, um choque. Um sonho que eu queria que acontecesse e ele não aconteceu. E aí, o que eu faço? No primeiro momento, vamos curtir essa tristeza e vamos respeitar esse momento. Agora, esse momento não pode ser muito longo, não. Porque... Você falou lá dentro, 3 segundos passou. Pode ser mais do que 3 segundos. E é uma dor que ela vai continuar, mas ela é uma dor controlada. Agora, tem outra oportunidade para ir para a Olimpíada? Tem. Daqui a 4 anos. Barão de Coubertin criou isso lá atrás e está tudo certo. Mas este ciclo de 4 anos ele tem que ser um ciclo diferente. Isso a gente conversou muito a respeito. Como é que você faz um outro ciclo que seja diferente desse que você fez, se preparando já para uma transição de vida? Foi o que eu fiz, só que eu fiz dentro de um ciclo olímpico ali, da mesma forma, 4 anos. Então, 4 anos é tranquilo. Os jovens hoje têm muita pressa, né? Sim. 4 anos é uma vida para os caras. Porque tá tudo muito rápido. Mas por quê? Não precisa estar muito... Tudo está muito rápido. Aí esse negócio, me perguntaram ali, né, uma mãe com um filho de 8 anos, preocupado com essa nova geração, que ela estava super preocupada. Eu falei assim, puta, mas o moleque está com 6 anos de idade, você já está preocupado com ele com 20, 24. A ansiedade, né? Já está na mãe, né? A ansiedade está na mãe em relação à nova geração e tal. Eu falei assim, cara, cuida do seu filho. Quem educa ali é pai e mãe, cuida do seu filho, dos seus valores. É isso aqui que a gente faz dentro de casa. E vamos criar bons cidadãos. Ponto. Agora, se ele vai se misturar com a média da geração... aí você está perdido, aí você não fez seu trabalho. Né? Então, a pressão no pai ela é grande, sim, né? Porque ela quer ela quer proteger o filho, mas proteja o filho ou a filha, né? Com valores sólidos, com estrutura, entendendo o que realmente funciona, o que é resultado para esse jovem, né? E para esses meninos. E a partir disso, na hora de tomar uma decisão lá na frente, com 20, na festinha, que tem tudo aquilo que a gente olha, que os pais sofrem pra caramba, ficam olhando, caramba, tá no carnaval não sei aonde. Você fica assim, uma semana sem dormir porque a turma tá lá no carnaval. Né? Mas você espera que as escolhas sejam as corretas. Não só numa idade de descoberta, né, que acontece muito ali entre os 15 e os 25. A partir dos 25 já tem um pouco de ordem na casa ali, as pessoas voltam a... Desculpa... Você está com 23. Com 25 volta algumas coisas assim a ficar um pouquinho mais organizadas, né, para não falar nenhuma outra palavra. E nessa organização, a história que você construiu e que os pais veem nos filhos e os filhos veem nos pais, assim, pô, deu certo, tá ok. E você escuta isso não que você fala, né, porque a gente ama essas criaturinhas e tal, mas é o que as outras pessoas veem e falam dos seus filhos, né? Acho que esse que é o grande pilar. Você tem isso,
putz, acho que a gente fez, né? Olho pra mamãe assim, né? Minha gata. Deu certo, né? Deu certo. Foi bom, legal. foi bom. Os trancos e barrancos, pais jovens, né? Deu certo. Você foi pai com? Com 26 anos. 26. Jovem, 26. Tô com 25. Aí, ó. E não se imagina Não precisa, não, tá muito cedo. Espera um pouco. Mais um pouquinho. Espera um pouquinho. O Gustavo, o Baby comentou aqui um pouco mais cedo que, pô, para ele, o que faz ele manter essa chama acesa é um pouco ele vê que, pô, ele inspira pessoas, que ele vê que faz diferença na vida de algumas pessoas ali, a dedicação dele, etc, etc, no dia a dia dos treinos, enfim. Hoje, você... O que te alimenta mais? Quando você fazia diferença na vida das pessoas como atleta? Ou hoje você palestrando, dando os seus treinamentos nas empresas ou melhorando a performance das pessoas? O que para você... não sei se dá para comparar, mas se não der para comparar... É bom demais. Se não der para comparar, pode trazer os sentimentos, mas Nossa, o eu tenho um palpite aqui na te cabeça. alimenta mais hoje? Sabe o que é legal no esporte? Que é bom e ruim do esporte, né? É que tem uma intensidade gigantesca quando as coisas dão certo. É muito forte isso. Então, quando você ganha e você explode de emoção e você impacta a vida das pessoas pela sua performance, alguém fala para você, assistir você foi demais e te abraça, é uma intensidade muito grande, né? Na vida do atleta profissional, em quem você circula. O Luiz Gustavo lá no Minas, ele vai lá conversar com as crianças, olha, nossa, vi você ganhar, tal, vibrar. Criança de 10, 12 anos, olha o ídolo, né? Passa por mim assim, nem sabe quem eu sou, sabe quem que é o Luiz Gustavo, e tá tudo bem, é isso. É uma intensidade muito grande, né, que o esporte traz e tudo mais. Quando você está numa vida profissional diferente, os agradecimentos ou os impactos, eles são diferentes. Eles são mais emotivos, eles são mais a nível pessoal, eles são mais, assim, internos, mas não tem aquela explosão que eu te vi na Olimpíada ganhando um negócio lá, não existe isso. Ele é muito diferente. A pessoa vai vir e fala assim, cara, você impactou minha vida porque você fez isso, a gente estava junto, estava na sua mentoria, eu estava na sua palestra, aquilo mexeu comigo, eu falei, pô, que legal. É uma coisa única também. Eu acho que em termos de explosão do que acontece, é diferente. Mas em termos de impacto na vida das pessoas, ele é muito parecida. Porque você pode impactar com a sua performance, mas você pode impactar com o seu conhecimento, né? Com a forma como você conduz e com que você ajuda as pessoas. E isso, sem dúvida nenhuma, é fantástico. Sim. Não, acho que não tem sentimento melhor. Realmente, dá uma motivação a mais pro trabalho, né? Você vê que você tá no caminho certo quando alguém vem e fala isso pra você. Que você fez diferença na vida daquela pessoa, você fez ela tomar uma atitude diferente, aquela virada de chave que o povo tanto fala, mas isso é... No campo das emoções, né, que você falou, muito engraçado, porque a gente começou a conviver com esse rapaz aqui um pouco mais, e aí você começa a torcer pro cara, né? E aí no dia da seletiva lá, cara... Todo mundo... Não, puta, assistindo a prova aí não deu. Cara, é uma tristeza gigante, né? Então, o esporte tem esse poder de causar uma emoção que ela é gigantesca, né? Sim. E pessoas, às vezes, que você nem conhece. No teu caso, você impactou uma geração. Sim. Então, hoje, qualquer pessoa que a gente fala, pô, Gustavo Borges, traz uma emoção. Conhece. Né? E acho que na tua atividade de hoje, atual, também. Né? Que você virou uma referência de performance, de treinamento e palestra. Então, quando a gente teve a tua palestra, o que tinha de cliente que falava, cara, foi demais. E porra, aquele momento, o cara falou, então continua, né? Então acho que é um prazer contínuo, né? Sem comparar, somos diferentes, mas... As pessoas são muito carinhosas. E é legal, né? A história e tudo mais. Isso é muito bacana. Agora, como é que foi a reação do pai ali no pós-seletiva? Você disse no dia da prova ou depois? Depois. Depois? No dia da prova a gente viu, aquele vídeo é maravilhoso, ele assistindo a prova é muito bom. Mas depois? Teve carinho dele, mostrando um pouco mais o lado emocional dele, porque eu fiquei um pouco, não diria arrasado, mas foi difícil porque eu joguei tanta energia naquele objetivo por tanto tempo e eu não consegui classificar para as Olimpíadas por 9 centésimos, e que é muito pouco tempo, né? É muito próximo. Então, a princípio, depois daquele momento, nos dias depois, era mais apoio emocional, como é que você tá?
Eu fiquei uma semana de férias da natação, um pouco mais tranquilo, relaxando. Fiz massagem, comi, descansei, dormi. E aí depois, meus pais me deram meu espaço também para eu conseguir refletir e pensar sobre o que aconteceu. E aí depois a gente começou a conversar sobre próximos passos. Então, sempre depois de um momento difícil, você tem aquele seu momento que você está quase que digerindo aquilo, né? Só que você não pode ficar naquilo por muito tempo, porque senão você vai começar a andar para trás. Então, tem aquele ditado que ou você está indo para frente ou você está indo para trás. Então, se você acha que não tem nada acontecendo, você está indo para trás, você não está parado. E aí a conversa se torna positiva, olhando para o futuro. Tipo, o que você consegue aprender com isso? Vamos evoluir, vamos ir para frente? Aonde você quer ir? O que te deixa animado? E aí isso foi um papo que demorou algumas semanas para acontecer, talvez umas 2, 3 semanas, mas muita reflexão, conversando com pessoas além dos meus pais, amigos, pessoas que eu entro em contato e a gente conversa sobre esse tipo de coisa. E aí, com isso, eu consegui tomar algumas decisões e continuar indo para frente. Sim. Então, talvez essa experiência e vivência, não só como atleta, mas hoje como empreendedor, te ajudou a se recuperar um pouco mais rápido. Com certeza, demais. Eu acho que o suporte emocional é muito importante, mas também o suporte de conseguir falar, olha, vamos olhar para frente. O que está te deixando animado? O que você quer fazer? O que você está com vontade de fazer? Ter essas conversas, porque tem aquela ideia também, você pode até falar melhor sobre isso. Quando você pensar, não pensa nisso, você vai pensar naquilo. Não pensa na coisa negativa, você vai pensar na coisa negativa. O ser humano, ele foi criado para pensar de forma negativa, porque isso concedeu que a gente conseguisse sobreviver. Então, para você não pensar negativo, não é que você precisa pensar, não pense negativo, você precisa dar espaço para o positivo, para gratidão. E aí, quando você começa uma conversa sobre quais próximos passos te interessam, o que você quer fazer, em vez de, nossa, foi difícil, né? Nossa, deve estar triste. Você começa a mudar o seu pensamento e você consegue andar para frente. Você tem algum comentário sobre isso? Não, você sintetizou muito bem, né? Você sai de um momento... É uma substituição de pensamento, mais do que você parar de pensar numa e deixar o cérebro vazio ali, né? A mente vazia. Sim. Mas acho que ele se portou muito bem com a frustração. E essa é a ralação de joelho que é dura, mas que, tem que sentir é uma história isso. para contar. Não tem como você bloquear aquilo, porque se você reprime aquele sentimento, isso é minha percepção, tá? Se eu tivesse reprimido aquilo e falar, não, tá tudo bem, eu não vou chorar, eu vou ficar bem, tá tudo ótimo. Não tá tudo ótimo. Eu tinha acabado de passar por um momento difícil na minha carreira. Mas só de eu refletir sobre aquilo e ter entendido, tá bom, aconteceu isso por causa disso, ou talvez eu não entenda ainda por quê, eu precisava sentir aquelas emoções para eu dar um passo para trás, digamos, para dar 3 para frente. Porque se eu falo, não, tá tudo ótimo, e eu começo a reprimir aquilo, eu ia pagar a conta lá na frente. Sim. E aí eu sou muito grato que eu tenho pessoas como os meus pais que conseguiram primeiro dar meu espaço, sentir aquela dor comigo e depois, no momento certo, eu falar, e aí, o que vai ser, qual que é a próxima coisa agora? Deixa a gente ajudar, vamos conversar sobre isso. Tá. E pro pai, foi planejado, ou foi natural? Foi mais de pai para filho ou entrou o mentor ali em jogo, teve que fazer todo um contexto? No primeiro momento, pai para filho mesmo. Não dá para. Mas é que se mistura, né? Não tem como você tirar um bonezinho e colocar o outro, né? O que eu falo, o que eu faço é de coração sempre, né? Então não tem muito. É lógico que a hora que começou a passar um pouco a onda, aí a gente vai mais para o âmbito, igual a gente mencionou aqui no começo, né? Não dá para você combater a emoção com razão. Você tem que deixar aquilo, né, dar uma baixada na poeira. E aí, quando você vai para o racional, e aí, vamos conversar sobre isso? Quando que é bom? Essa é sempre uma pergunta ótima, né? O momento oportuno, ele é transformador em qualquer tipo de conversa de qualquer pessoa, de qualquer empresa, de qualquer pai, filho, marido, mulher, seja lá o que for. As pessoas são muito inoportunas. E quando você não tem um momento oportuno para fazer as coisas, você se lasca. Todas as vezes. Dificilmente uma pessoa que é inoportuna ela vai dar certo. Vai funcionar. Vai funcionar. Principalmente quando você está falando de relacionamento. Seja ele profissional, seja ele pessoal. Qualquer um.
dentro da empresa aqui, pai para filho, marido para mulher, irmãos, esquece. Então, acho que esse momento é... E às vezes tem alguém que quer conversar e você fala assim, agora não dá. Não, agora não tá legal, porque eu vou falar o que eu penso e não é hora de eu falar. Vai ser oportuno. Não é a hora de eu falar o que eu penso, né? Lembrei muito do meu namorado, ele faz isso comigo. Quando acontece alguma coisa, você quer conversar agora ou você prefere conversar mais tarde? Educação positiva. Aí pode ser mais tarde. Então pronto. Mas é o momento oportuno. E você já teve alguma... óbvio que já teve, né? Então vamos mudar a pergunta. Qual foi a sua maior decepção no esporte? Maior decepção do esporte? Que você falou assim, cara, aquele momento ali foi... Já tive alguns. Não classificar para a final 200 livre em 92 foi um momento muito, muito duro. Medalha de bronze no Pan-Americano de 99, perdendo do Xuxa e do argentino, né? Pô, já não bastava perder do Xuxa, tem que perder do argentino. Foi uma decepção, um baque muito grande, né? Numa competição que foi meio quadrada. Talvez, pensando em formas de treinamento, a decisão de não trocar de treinador num momento da minha vida, em 2000, talvez tenha interferido no meu resultado na Olimpíada de 2000. E talvez não seja uma decepção de um resultado, mas de uma decisão. De não ter trocado. De não ter trocado. Mas faz parte da vida, né? Esses resultados. Sim. Eu gosto... não deixa de ser verdade, mas eu não gosto tanto de dar muito valor para o aprendizado nos erros o tempo todo. Eu acho que é bom, eu acho que a gente cresce, eu acho que a gente se fortalece quando a gente aprende com os erros. Isso, sem dúvida nenhuma, não deixa de ser verdade. Mas eu acho que a gente valoriza pouco o aprendizado nos acertos. E eu tinha um treinador que ele falava assim, se você fizer aquilo que você sempre fez, você sempre estará onde você sempre esteve. E tem a ver com as coisas certas que você está fazendo. Então, às vezes, você fez tudo certo, você está indo bem e você precisa mudar. Só que falta coragem, falta um olhar diferente. E essa frase que ele trouxe, Sócrates já falou, Tony Robbins já falou, você pega coach, você pega um monte de filósofo, tudo está ali. E a questão de você tomar decisões, né? E é difícil a gente tomar decisão, gasta muita energia, você acaba sofrendo. E aí as decisões importantes da vida, por um conforto que você tem, você acaba falando assim, não, vamos ficar do jeito que está mesmo, que está dando certo. Tá gostosinho aqui, né? E aí você não aprende. Acho que esse é um grande desafio. Aprender com erro é fácil. Vamos lá, a gente se abraça, fortalece. Quando você vê que uma pessoa está triste, você vai atrás, se abraça, vamos junto, aí você sente equipe, time, a família, se abraça. Mas e quando está dando certo? E aí? Não significa que não precisa mudar, né? Você tem que, às vezes, dar uma mudada de rota ali também. Claro, e aí a gente valoriza pouco isso. Então, assim, tá dando certo? O que você está fazendo que está dando certo, que é bom, que vale a pena replicar, continuar, parar e dar o próximo passo de uma forma completamente diferente. No mundo dos negócios, você tem visto muito empresário deixando oportunidades de lado por não querer tomar essa decisão de tá funcionando, deixa como tá? O tempo todo. Você vê o tempo todo. Tá funcionando, tá bom assim, principalmente quando a maré tá a favor, né? Que às vezes está funcionando por uma obra do destino. Não é por um bom planejamento, né? Não é por um bom planejamento. Então, se você pegar as empresas, elas vão subindo assim, você dá um pouco de sorte, você faz algumas coisas certas e você vai crescendo, né? Chega uma hora que a coisa fica, né, dura e você começa a andar de lado. Aí você começa a entrar em declínio. E a hora que você começa a cair e piorar os seus resultados e tudo mais, você está sempre esperando aquele respiro que agora vai, né? Aí você tá caindo o faturamento, caindo tua margem, de repente sobe um pouquinho e vai, agora vai voltar. Voltou ao normal. Aí voltou ao normal. Aí você tá naquela grande esperança que a coisa vai melhorar, mas ela continua caindo. Então, a hora que ele entra em declínio e começa aqueles picos que levanta e cai, e sempre caindo, putz, aí você já perdeu. Aí você já vai ter seus resultados ali, mas você já ficou para trás, na verdade. Já, o timing é importante, né? Falando de coisa boa agora também, a gente falou um pouquinho desses momentos difíceis, mas em relação a momentos bons, assim, igual você falou, essa questão de emoção, tudo. Tanto você quanto o Luiz, tem alguma coisa assim memorável, tanto na carreira, vida pessoal, enfim? Fala a mais importante da carreira e a mais da vida pessoal, então, uma de cada aí. Da vida pessoal? Meu casamento com essa moça aqui. Olha só, hein? Ela, volta, deixa eu gravar, deixa eu filmar. Filma.
Na questão das escolhas, né? Eu não escolhi meu pai e minha mãe, né? A não ser por obra divina. Não escolhi meus filhos. Os caras nasceram aí. Vieram aí. Os caras vieram meio inoportuno às vezes. Apareceu. Comi muito, bebi muito leite. Nossa, gastou quantos milhões? Gastou alguns bilhões. Mas os seus relacionamentos você escolhe, né? Então, é uma grande escolha e você tem que valorizar. Por mais que você tenha dificuldade no relacionamento aqui e ali, é uma valorização que você precisa ter, né? Porque você escolheu. Não necessariamente uma escolha ruim você precisa ficar a vida inteira, né? Exato. Mas você valoriza a escolha que você fez e faz de uma forma, né? Se tiver ambas as partes integradas naquilo, para você crescer e para você se superar. Essa é uma, né? Do âmbito pessoal. Do âmbito profissional de natação, o momento mais marcante da minha vida, e eu refleti muito sobre isso. Porque já me perguntaram assim, qual que foi o seu momento de ouro, né? E o momento marcante. E sempre quando você pensa no momento de ouro, um momento marcante, você vai para a medalha, para o título, para o índice, para quando você... para a conquista, para o resultado já no final. Para a última linha, no lucro, né, da empresa, que seria. E o momento de ouro da minha vida foi a primeira classificação olímpica que eu fiz. Não ir para as Olimpíadas, mas a última etapa antes de ir para as finais. Então, nas eliminatórias de 1992, no dia 27 de julho, às 10h45 da manhã, foi o meu momento de ouro. Porque aquilo garantiu com que eu fosse para as finais e que nas finais eu tivesse a oportunidade de disputar aquela medalha, que não teria acontecido se eu não tivesse ido. Aí você valoriza o processo, né? Não estava nem pensando em nascer ainda. O princípio de tudo, né? Na verdade, de todas as conquistas que vieram, né? Você falou da natação e do Gustavo Empresário, algum momento... Gustavo Empresário, a criação da MGB foi um marco, acho que na minha vida empresarial. Eu não sabia que tinha sido um marco na época, porque a gente começou muito quadrado. Né? Quadrado no sentido, a gente achou que ia tirar pedido, a hora que você inaugura a empresa, vamos começar nos primeiros 3 meses, break-even, vamos bombar isso aqui. Cara, o que a gente tinha planejado de construir em 1 ano, a gente conseguiu em 3. O que a gente ia conseguir em 2, a gente fez em 5. E o que ia conseguir em 3, a gente fez em 7. Então, mas o marco, o início da construção foi muito legal, foi um marco de empreendedorismo e eu aprendo muito diariamente, né? Imagino. Construção dos sócios, quem participa, o Renato, o Guga, o Felipe, participação intensa lá no início para a construção. O Renato, cara, uma visão empreendedorismo gigantesco. Nessa visão de negócio, né, que foi o cara que ele vinha com uma caixinha vazia e falava assim, está pronto o nosso negócio. Aí eu abria e não tinha nada dentro. Assim, só falta encher isso aqui. Falei assim, como encher com o quê, cara? Pô, como assim? Não, água. Com processo, com... Tudo que precisa, né? Tudo que precisa. Então esse foi o momento, janeiro de 2005, né? Começou em outubro de 2005, quando ele me apresentou a ideia. A gente ficou 2 anos matutando a ideia. Mas em 2004, no final do ano, ele veio com essa caixinha. Aí eu peguei essa caixinha vazia e fui apresentar para uma outra pessoa da parte do professor William, que está com a gente até hoje, que é um craque na parte pedagógica aquática. E eu fiz a mesma coisa, e eu sou muito racional, né? A caixa vazia, eu falei, tá de sacanagem comigo. Aí a hora que vem eu vou apresentar para o professor William, que é muito parecido com esse meu sócio, com o Renato. Aí eu trago a caixa vazia e falo assim, vou fazer a mesma coisa. William, está pronta a metodologia e você vai fazer parte. Eu dei para ele a caixa, ele pegou a caixa, abriu, caixa vazia, fechou. Cara, tá pronta a metodologia. Falei, caramba, tá todo mundo vendo esse negócio aqui? Acho que tá mesmo, então vamos embora, então, vai, já que tá todo mundo vendo isso aí. E foi um projeto, então, que na verdade não estava muito no seu escopo, assim. Tava no radar e eu estava segurando esse projeto porque a gente estava com 2 academias em operação. E eu sabia que muito do trabalho da construção ia estar comigo. Tá. E com o Renato, né? Então o Renato, a gente conversando, construindo, fazendo e ele querendo acelerar. E o momento ele foi oportuno porque eu tinha acabado de encerrar as Olimpíadas. Então eu tinha tempo para poder investir, eu tinha tempo para poder me dedicar a esse negócio. E aí foi quando a gente começou. Puta, legal demais. E você, Luiz? Em termos pessoais, eu penso em 2. O primeiro é quando eu decidi fazer faculdade no exterior, que foi
4 anos incríveis que eu cresci demais como pessoa, conheci pessoas maravilhosas, consegui me formar, me desenvolver como nadador, passei momentos muito especiais lá que eu penso até hoje, amizades que eu tenho até hoje que vou ter para a vida. E a segunda foi quando eu decidi voltar para o Brasil, porque na época eu achava que quando eu estava na faculdade, eu pensava que eu ia passar o resto da minha vida nos Estados Unidos, porque você chega lá, os Estados Unidos é incrível, nossa, é tão melhor que o Brasil, todas essas coisas. Tudo funciona. E aí, depois de um tempo, você começa a perceber que todo lugar tem os pontos positivos e os pontos negativos. E aí chegou um momento que eu tinha que decidir se eu ia continuar lá ou se eu ia voltar para o Brasil. E aí eu decidi voltar para o Brasil e aconteceram coisas que nunca teriam acontecido se eu tivesse continuado lá nos Estados Unidos. A minha vida seria completamente diferente do que ela é hoje. Eu não ia estar namorando com a minha namorada, que é uma pessoa incrível, eu não estaria trabalhando com meu pai na empresa dele, construindo uma coisa especial juntos. Eu não teria ido para o Minas e ter aquela vivência de ir para o Mundial, sido campeão sul-americano, classificado para a seleção brasileira, 9 centésimos da seletiva da Olimpíada. Às vezes você fala, nossa, você ficou 9 centésimos da Olimpíada, mas você pode falar com uma coisa boa também. Sim. Eu fui o segundo melhor do Brasil, seleção brasileira, e eu fiquei 9 centésimos da Olimpíada. Quantas pessoas chegaram a isso? Então, muita coisa boa aconteceu. Não foi um momento específico, mas eu acho que o momento em que eu decidi ir para os Estados Unidos e o momento que eu decidi vir para o Brasil foram momentos muito felizes. E foram momentos assim que eu consigo lembrar até hoje onde que eu estava e a sensação que eu tive para esses 2 momentos. E eu vejo que hoje foram as melhores decisões que eu já tomei na minha vida. Uma de sair do país e outra de voltar. E eu sou muito grato por elas. E aí, em relação agora a esportiva, né? Profissional. Profissional. Ah, profissional? Pode ser essas duas aí que tem esporte e trabalho. Tudo envolvido aí. Então, vamos ficar com essas duas aí. Pô, legal demais. Bom, a gente está caminhando para o final. Queria chamar aqui o Eda para a gente fazer aqui uma surpresa aqui para ele. O Eda, vem para cá. Tem uma surpresinha para vocês, tá? Não sei se vocês sabem o que está aqui, vocês não sabem, mas... Ainda não. Eu queria aproveitar que vocês estão aqui juntos, que a gente está finalizando esse podcast aqui, e dar um presente para vocês e para a Sétima. Eu enquadrei uma touca e eu assinei. E o patrocínio, infelizmente, eu não consegui botar o patrocínio para todo mundo ver de lado, mas está aqui na frente. Então, quando eu tô com a touca, na frente dá para ver o Sétima Investimentos. Então, dá para ver aqui o comecinho, o logozinho, mas é um agradecimento porque vocês fizeram parte da minha trajetória olímpica. Vocês acreditaram em mim, vocês investiram em mim e juntos a gente quase chegou lá, mas não só isso, mas a gente construiu uma coisa especial juntos. Sem dúvida. Então eu quero agradecer vocês não só pelo investimento, mas também o investimento emocional que vocês tiveram em mim, de me perguntar, como é que tá indo, como é que tá as competições. Os dois sempre foram muito carinhosos em relação a isso. Eu sei que vocês têm muitas coisas para fazer. Mas aqui um presentinho. Muito obrigado aí. Legal, muito bom, muito bom. Obrigado, Luiz. Tamo junto. Bacana. Vou só corrigir um pouco uma coisinha que eu acho que, assim, a gente chegou lá. Não é que a gente quase chegou lá. Acho que a gente chegou lá principalmente por ter conhecido você mais a fundo, ter ficado próximo. Acho que foi um prazer enorme ali a gente... ter iniciado esse processo aí contigo, e acho que não vai acabar hoje. Exato. A gente segue uma caminhada juntos aí. Não sabe se vai tentar a próxima Olimpíada ainda. Aí, ó. Exato. Como é que é esse negócio aí? Vamos ver. Já vai. Mas legal, obrigado aí pelo presente. Isso, obrigado vocês. Bem bacana. Não, foi um prazer mesmo e acho que é muito na linha do que o Eda falou, né? A gente falou isso, acho que pro Baby aqui antes, a gente não patrocina o atleta, né? Patrocina a pessoa. Né? Então, quando a gente te conheceu o Gustavo, a gente falou, cara, não tem como, temos que estar junto com ele. A gente acreditou mesmo em você, desde o começo foi um cara super solícito com a gente, também envolvido aí, sempre disposto a fazer as coisas, né? A gente sabe que a rotina de atleta ela é pesadíssima, né? Mas foi um prazer, cara, pra gente é um prazer mesmo ter vivido isso junto, a gente sente que a gente viveu junto. Sim. Né? Então, obrigado aí por ter engrandecido a empresa aí, foi muito bacana. Valeu. Cara. Obrigado. Maneiro demais. Obrigado. Vamos finalizar assim, só vou pedir já que o tema é Dia dos Pais. Dia dos Pais. Pais e filhos. O que você gostaria de dizer
pro seu pai, ou pro chefe, aí você vai ver. Pro pai, né? Pro pai, né? Pro pai, pro pai. E Depois pro depois, chefe. Pedir um aumento depois do chefe. Chefe, ó, merece depois o Gustavo, acho que é legal também falar Legal. alguma coisa aí. Beleza. Eu acho que o que eu diria para você é agradecer você pela... Eu fiz aquela brincadeira do investimento, né? Quanto que custa um filho, mas agora que eu tô começando a aproximar, eu tô começando a pensar, nossa, casamento, filho, eu tô com 25 anos, eu tô chegando próximo disso, e eu tô começando a perceber como o impacto que vocês dois tiveram na minha vida é gigantesco. E agradecer não só pelo investimento, né, de grana que você fez, mas também... alto. Mas também a parte de apoio, de emoção, de querer... Vocês dois, né? Minha mãe também, eu sei que é Dia dos Pais, mas é para os dois. Querer ver eu ter o meu sucesso e crescer de forma com zero egoísmo. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente só aprende quando a gente vira pai. Eu não sou ainda o pai ou mãe. De você amar tanto alguém que você quer que essa pessoa se dê bem e você não está nem aí para o seu sucesso, que é o sucesso delas. E eu vejo isso em vocês dois, então muito obrigado pela oportunidade de estar trabalhando com você, da gente construir uma coisa bacana juntos. Aê! Vamos terminar assim. Acabou. Não vou falar nada, mãe. Valeu. Nada, não vou falar mais nada. Tá bom. Obrigado, filha. Tamo junto. Não vai falar porque não consegue? Tinha Ou... que terminar assim. Não é Dia dos Pais, eu que A sou. gente corta depois. Deixa um recado aí pro filho. Um recado pro filhão. Seja você mesmo. Acredite no seu potencial. E não precisa ser igual a ninguém, tem que ser igual a você mesmo. Acho que não muda nada do que tanto eu quanto a Bárbara a gente construiu ao longo da educação, né? Porque muitas vezes tem pai que quer que filho que seja alguma coisa diferente do que eles são. E aí o que a gente tem que fazer é o nosso melhor, mas a personalidade está aí, a construção está aí, os valores estão aí. Agora, a partir de agora, ó, Vamos vai acelerar. pra cima, vai acelerar. Muito bom, muito bom, Obrigado, muito bom. valeu. Te amo. Obrigado pros dois aí pela presença, Gustavo, Luiz. Cara, um prazer gigantesco. Obrigado. Não só hoje, mas toda a jornada. Seguimos juntos. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Juju, obrigado mais uma vez. Ueda, obrigado por tudo. Valeu, galera. Até a próxima.